Estamos de volta aqui no AgroEtalks. Você está gostando de todos os conteúdos que estamos trazendo para você? Então faz o seguinte, aproveita essa transmissão e deixa seu comentário, deixa sua pergunta, deixa sua contribuição. Vai ser um prazer compartilhar, mandar abraço para vocês, tá bom? Agora são 2h50, horário de Brasília, e nós vamos falar sobre inovação. Mas não é assim qualquer inovação. Olha só, a gente vai falar sobre o futuro científico e tecnológico do Distrito Federal. Quem é que impulsiona tudo isso? De onde vem esse fomento que faz o Distrito Federal ser reconhecido como um lugar que está inovando no agro, que é o que a gente tem visto aqui no Agro Brasília. Gente, e temos recebido vários depoimentos de quem passa por aqui de uau, tem isso aqui, uau, como tá bonito, porque é uma realidade. Estar aqui dentro do AITEC faz todo sentido, porque estamos respirando inovação. Eu recebo agora a Renata Viana, que é da Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação da FAP Distrito Federal, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Ela que estava, inclusive, agora ali na abertura, né, no palco. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela recepção. A gente fica muito feliz. Eu estava brincando com ela aqui nos bastidores, eu tenho que revelar para vocês. Ela é de Brasília, pessoal. Ela não veio de outro lugar oficialmente, ela é daqui. Eu brincava que boa parte das pessoas que estão passando por aqui, que hoje estão em Brasília, na verdade vieram de outros cantinhos do Brasil. É verdade, a Agro Brasília tem esse poder, né? Ela agrega, eu acho que hoje é um dos maiores eventos do Centro-Oeste para tratar de agronegócio, enfim, das inovações, de produtos, né? Enfim, tecnologias e tudo aquilo que o agronegócio tem respirado nos últimos anos. E que louco é a gente pensar que em algum momento a gente não considerava o agronegócio um setor inovador, de que eles era um setor que ficava para depois, que a tecnologia chegava depois. Só o pessoal olhar aí o cenário atrás de você, esse cenário mudou completamente. Ter pesquisa e ter inovação é uma necessidade do campo. Exatamente. Isso é, eu acho que é uma das questões que são fundamentais. A gente diz no direito que inclusive são fundantes, né? A gente precisa entender que sem inovação hoje a gente não vai chegar muito longe, né? E a gente precisa entender também a necessidade e a importância de trabalhar com a inovação junto com a academia, junto com o setor produtivo e junto com o governo. Esse movimento, quando a gente está falando de ecossistema de inovação, a gente chama de tríplice hélice. E essa tríplice hélice precisa girar. Eu costumo dizer que a gente é meio que como se fosse a engrenagem que gira as hélices do Distrito Federal. Então, a corda. A gente fica dando essa cordinha. Então, é mais ou menos isso. Para aquelas hélices girarem, eu até falei assim, faltou só o nosso catavento aqui, com 3 hélices para a gente colocar, academia, governo e setor produtivo. Essa interação, nos últimos 5 anos de FAP, que eu estou à frente da superintendência da FAP, ou que essa gestão tem estado à frente da Fundação de Apoio à Pesquisa, na pessoa do presidente Marco Antônio Costa Filho, a gente tem vislumbrado, né, a necessidade de fazer com que esses atores do ecossistema de inovação, eles conversem efetivamente. Se a gente não tiver essa conversa efetiva, fica muito complicado a gente trazer só pesquisa, trazer só inovação para o setor produtivo, sem vinculação nenhuma à pesquisa e sem que o governo compre as inovações que estão chegando do mercado, né, seja do setor produtivo ou seja da academia. Então, esse balanço nos nossos editais tem trazido uma coisa também muito inovadora para o Distrito Federal. Eu vejo, assim, um compromisso muito grande em fazer funcionar. Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Então, quando a gente tem mais setores se unindo em prol do mesmo objetivo, obviamente o resultado vem. O que você poderia relatar que a gente vai colocar aí como grandes conquistas em relação à pesquisa e inovação dentro do agro? O que seria o destaque na tua visão? Meu Deus. Brasília, a gente tem a oportunidade também de ter várias sedes da Embrapa. Então, acho que é importante falar um pouquinho sobre o trabalho dessa empresa. Inclusive, hoje a gente recebeu o Fábio Faleiro. Muito bem. Ele veio aqui falar das 100 inovações que estão lá no stand, menina.
É impressionante. Eu estive lá esses dias, na Embrapa Cerrados, e o trabalho dos pesquisadores, que é uma das maiores empresas brasileiras, é espetacular. Assim, Águas, que é um tendão de Aquiles, digamos assim, do Centro-Oeste. Hoje Brasília tem uma reserva de água que é menor ou aproximadamente igual a de Pernambuco, que é o lugar que tem menor capacidade de armazenamento de água no Brasil. Então, é alguma coisa que a gente precisa entender para que a gente consiga preservar. E não é só com relação à quantidade das águas, as nossas nascentes e a capacidade dos nossos lagos e, enfim, e dos nossos rios e riachos, eles se manterem aqui. É importante também a gente falar de qualidade de água. Essa pesquisa ela está amadurecida na Embrapa, toda com fomento da FAP, eles relataram os primeiros projetos desde 2004. Se a gente for pensar no agronegócio, na pecuária, a gente tem já aqui pesquisadores fazendo clonagem de bois, inclusive de espécies específicas. E deu certo, já tiveram cria, enfim, morreram os bois porque ficaram presos na cerca, porque, enfim, estavam no pasto e sofreram de alguma condição que os levou. Mas é uma pesquisa também muito exitosa aqui. A gente tem também reflorestamento do cerrado, da nossa mata nativa. Então, um trabalho sensacional de reflorestamento das nossas árvores específicas, tanto para flora quanto para frutíferas. Aquilo que é nativo. Né? Nativo mesmo. Então, por exemplo, tem semente de baru, tem pequi. Eles estão também trabalhando com a mandioca. Então, hoje nós temos aqui no Distrito Federal talvez uma das melhores qualidades de mandioca, eu diria, porque já provei e posso dizer que realmente é muito especial. A forma de cultivo, como que você cuida da terra para você tratar aquele tubérculo específico, enfim. Então, é tudo muito interessante o que é feito ali. Eles estão trabalhando lá também o terroir para fazer... para a plantação de açaí. Então, já temos açaís plantados no Distrito Federal com mais de um ano de subsistência. As pesquisas, elas tratam de irrigação, então, irriga mais, irriga menos, enfim, como que esse terroir ele vai se amadurecer no Centro-Oeste para a criação para a plantação de açaí do Cerrado. Olha só. Que é uma planta nativa do norte do Brasil, né? Vou falar em uvas, né? Que a gente teve aí um grande projeto que se transformou aí na Vinícola Brasília. Mas nós temos... Premiada, né? Premiada. No entorno de Brasília, a gente tem aproximadamente, mais de 20 vinícolas muito próximas ao Distrito Federal, inclusive dentro de Brasília. Né? A poucos quilômetros do Lago Norte, a gente tem ali uma vinícola. Então, esse terroir ele começou com uma uva específica e depois eles hoje plantam todas as qualidades de uva com a metodologia de dupla poda. Então, você vê que eles foram testando, essas pesquisas foram avançando. Existem projetos na FAP também. Existiu um projeto na FAP que observou algumas dessas características do crescimento que permeou aí o avanço da vinícola até ela chegar onde ela está, mas parabéns aí à associação que fez isso acontecer aqui no Distrito Federal. Enfim, então nós temos aí... Tô vendo que tem muito para lembrar, né? A lista é grande, isso é bom. E é um projeto que eu não posso deixar de citar, que é da UNB, que foi o nanosatélite, e o projeto dele, a criação desse nanosatélite foi integralmente feito dentro de um laboratório da UNB, e ficou no ar, e o objeto dele era trabalhar os dados, puxar os dados do entorno do Distrito Federal. Perfeito. Da área rural, do entorno mesmo do Distrito Federal. Então, assim, tem muita coisa legal para a gente
pensar que, de fato, a gente precisa fomentar essa área de agronegócio. Agora eu entendi aquele, meu Deus, que ela falou no começo, é porque a lista é grande e realmente tem muita contribuição. Eu queria que você falasse, então, como é que as pessoas podem ter acesso, né, as instituições de pesquisa, as universidades, chegam até vocês para ter acesso a esses fomentos, tem editais, eles têm que respeitar algumas regras, como é? Bom, muito bem. Desde quando nós começamos essa gestão, a gente tem hoje em torno de 16, 17 editais, podendo chegar até 30 chamadas no ano. Então, esse foi o nosso recorde de chamadas. A FAP hoje ela recebe 0,5% da receita corrente líquida do Distrito Federal para empenhar em fomento à pesquisa e inovação no Distrito Federal. Então, sim, nós temos editais voltados para a pesquisa básica e temos também para a divulgação científica e para a pesquisa aplicada. Então, como é que isso funciona? Divulgação científica, a gente conta com participação em eventos, que os pesquisadores normalmente vão falar em congressos, em eventos nacionais ou internacionais, e as visitas técnicas, né, que é uma rota muito importante de internacionalização da pesquisa brasileira, né? Quando o pesquisador ele sai e vai fazer uma visita técnica, ele não vai só aprender o que está lá, mas ele também vai levar a experiência brasileira da nossa pesquisa para fora do país, né? A gente tem publicação em periódicos, né? Publicação científica. Esse edital, ele também fica aberto o ano todo, todos eles ficam abertos o ano todo. Mês a mês a gente tem chamadas, então respeita-se ali uma regra de periodicidade, tempo, tá? Uhum. Ele precisa, obviamente, ter um artigo submetido numa revista e ter sido aceito nessa revista para que a gente coloque, faça o fomento dessa publicação. Hoje as publicações internacionais, especialmente, elas são muito caras. Para você ter uma ideia, tem revistas que chegam a custar 20, 25 mil reais, porque o dólar, né, aumentou muito. Então a gente precisa de fato fazer com que esse recurso ele literalmente faça milagres, mas que ele repercuta a nossa pesquisa que é construída aqui no Distrito Federal para fora do país e nacionalmente também. O que você diria que faz tão diferente o ecossistema de inovação do Distrito Federal? Eu citaria aí primeiro o quão a riqueza de culturas envolvidas nas pessoas que fazem parte dele, né? Tem contribuição de todas as áreas. O ecossistema de inovação, ele tem se mostrado muito atuante. É muito legal porque, assim, quando a gente começa, a gente não vê nada. De repente a gente começa a fomentar e aí começam as formiguinhas virem, né? Que eu falo que são as startups e são as empresas do setor produtivo que começam a chegar e começam a apresentar projetos, e esse público ele tem uma dinâmica muito interessante que é diferente da academia, uma dinâmica mais festiva, uma dinâmica de apresentar os resultados muito rápido. Então é muito, muito interessante como o ecossistema de inovação ele se apresenta para a Fundação de Apoio à Pesquisa especialmente. Então, hoje nós temos 2 editais muito importantes e vai entrar um terceiro, mas o Start BSB e o Tecnova, que é uma parceria com a FINEP. Esses 2 editais, eles visam justamente fomentar startups para a construção de um produto ou de uma solução de inovação para o Distrito Federal. Então, as startups têm que estar sediadas no Distrito Federal, e aí a gente faz um fomento de 110 mil a 400 mil reais e o Tecnova de 550 mil reais aproximadamente, para que isso aconteça no Distrito Federal. Então veja que são fomentos muito interessantes. A gente tem hoje aproximadamente a investir, né, no fomento dessas startups, se a gente considerar os 3 anos para frente, que é o programa, mais de 40 milhões aproximadamente em projetos para startup, para o setor produtivo. E quando a gente fala de agronegócio, tem também uma preocupação específica? Tem alguma área do agronegócio que hoje vocês estejam olhando com mais carinho, com mais atenção? Então, a FAP ela não induz uma área específica dentro do agronegócio. Então, por exemplo, dentro dos nossos editais, nós temos um grande programa que chama Programa Learning. Esse edital ele fomenta 5 linhas de pesquisa. Dentre elas, agronegócio, né? Biotecnologia,
saúde, tecnologia e .gov. Então, são 5 áreas diferentes. Dentro da linha agro, a gente aceita qualquer pesquisa que venha o projeto ser submetido. De cultivo, tecnologia, de implementos, tudo. Clonagem de boi, qualquer pecuária, agricultura familiar, não familiar, plantação de tomates. A biotecnologia também tem sido, um dos maiores, inclusive dos maiores fomentos está na biotecnologia. E quando você vai buscar os indicadores do que se faz em biotecnologia, é muito voltado para agro também. Então, é impressionante como a vocação de Brasília, mesmo estando aqui no centro do governo do país, ela é voltada para o agronegócio. É uma coisa muito interessante. E você sabe que esse é um relato que a gente viu aqui em alguns momentos. Realmente, quando a gente escuta a palavra inovação, às vezes a gente até não entende muito o significado. A pessoa fala, mas eu não sou inovador, ou preciso de muito recurso para ser inovador. E às vezes inovar é um hábito que você tem que desenvolver, né? Um comportamento que você desenvolve no dia a dia que vai se refletir lá na frente. Vocês olham também para essa pesquisa do jovem, né, para esse incentivo ao jovem, porque a gente viu, inclusive, aqui várias escolas passando. É muito bacana quando a gente vê que o agro, ele está permeando todas as gerações, né? Não está ficando só com a geração que começou a história, digamos assim, né? A gente já tem também, historicamente, a gente acompanha o programa do CNPq, que se chama Iniciação Científica. Então, a gente tem o PIBIC e o PIBIT, que é Programa de Iniciação Científica e Programa de Iniciação Tecnológica e de Inovação. Esses programas são orientados dentro das universidades e das faculdades do Distrito Federal, e eles fazem ali um sem número de projetos também, e que os resultados são impressionantes. Esse ano também a gente tem, já é o 2º ano que a gente está com um projeto de extensão, porque na grade curricular a extensão virou uma matéria obrigatória pelo MEC, né? Então não é mais complementar. Então agora ela passa a estar no eixo principal de todas as disciplinas, Tá todos na grade os cursos. curricular mesmo. Exato. Então isso também faz com que os jovens, para aqueles que estão se formando, né, nas diversas áreas do conhecimento, eles busquem esses projetos de extensão, e ele tem a ver também com um reflexo na comunidade especificamente. Então, são projetos muito importantes que a gente tem aqui. A gente ainda não tem dados e indicadores, porque esse edital começou o ano passado, mas eu acredito que a partir do ano que vem a gente já conseguiu, inclusive, ter essa referência de quanto que foi para o entorno do Distrito Federal. Mas, como é uma vocação da extensão estar na periferia, né, estar na comunidade carente, estar nas comunidades que mais isoladas tem demanda, né? E tudo. Então, imagino eu que também, como aqui em Brasília a gente tem uma área rural também muito importante, eu imagino que também tenha muitos projetos nesse sentido. E aí eu fico curiosa para saber como é que funciona essa questão do entorno de vocês que ficam olhando a pesquisa desenvolvendo aqui, o quanto isso gera uma onda, um efeito dominó positivo, vamos colocar desse jeito. Eu espero que sim. O ano passado, quando o pessoal da AgroBrasília me convidou a FAP, né, para fazer submeteu, enfim, mas eles, numa conversa, a ideia era uma parceria com a AgroBrasília e especificamente num stand de inovação. Eu falei, vamos colocar umas startups, né? Vamos colocar uma coisa legal para ver se a gente, de alguma maneira, inova nesse sentido, para não ficar um stand parado, estático, enfim, falando sobre a fundação. Então, a ideia era trazer um pouco dessa experiência. Um movimento, e foi super legal. E esse ano virou o iTech. Eu estou absolutamente surpresa quando cheguei aqui, o lugar está lindo, é uma experiência absolutamente cativante. A gente que está trabalhando às vezes nos nossos escritórios e tal, a gente chegar aqui e ver, nossa, meu Deus, isso é verdade. Aquilo que eu vi no papel. Isso acontece, tipo assim, eu não estou falando em vão, sabe? Tipo assim, eu estou rouca de tanto falar que a gente precisa fazer inovação com todos esses atores. E como isso precisa, de fato, repercutir, trazer benefícios para a comunidade. Então, ano passado, eu fiz eu pedi uma contrapartida para a AgroBrasília, que era um lugar, um espaço na AgroBrasília físico, fixo, para que os nossos pesquisadores, em tendo pesquisas, trazer para a AgroBrasília, para esse espaço, porque
O espaço onde acontece a feira, ele depois que desmonta a feira, ele fica ocioso, de uma certa maneira, né? Então, para a gente utilizar uma parte desse espaço para trazer a experiência dos nossos pesquisadores para esse espaço. Essa demanda, ela está sendo estudada de como que a gente vai aplicar isso para ter esse foco direto com o produtor rural, mas certamente nos veículos que a gente consegue fazer a divulgação da pesquisa, eu tenho certeza que isso acaba chegando de alguma maneira a esses produtores. Mas, de fato, a gente ainda precisa fazer com que esse grupo se aproxime mais, para que a gente consiga... Tem pesquisas interessantíssimas a respeito do tomate, por exemplo. Há anos nós temos a Embrapa trabalhando com pesquisa de tomate. A gente precisa trazer isso para o produtor rural, porque a gente sabe que tem demanda, né? Em Brasília ainda se sofre com as plantações de tomates, então a gente precisa fazer com que essa adesão de fato aconteça. Eu vejo muito que aqui começa sendo um ponto inicial, né? Esse fomento, mas essa como que eu vou dizer? Interestadual, né, gente? Esse contato com todos os estados vizinhos faz toda a diferença para que isso realmente gere um grande impacto, e é muito bonito seu compromisso em fazer com que isso aconteça de verdade. É bonito de ver. Eu quero convidar você que está aí me acompanhando a fazer o seguinte: você pega essa transmissão toda aqui, já encaminha para quem está precisando ouvir bons conselhos aí em relação ao agro e que está procurando um fomento, que tem boas ideias, que já faz pesquisa, mas que ainda não encontrou o caminho. Hoje a gente está tendo a oportunidade de conversar aqui com a Renata e mostrar que existem sim alternativas, mas você tem que saber para onde olhar. Então hoje a gente respondeu algumas perguntas nesse momento e, claro, fica o convite para vocês virem até a feira. O espaço do iTech realmente, eu tenho que parar de elogiar, né? Porque os convidados já estão fazendo isso e já entenderam. Mas realmente está muito legal de você ter conhecimento, ter acesso à inovação e entender quem são essas pessoas que estão respirando esse momento e podem olhar para o seu problema e dar uma solução que às vezes a gente nem viu. Não precisa ser uma conversa formal, né? O espaço está aqui para essa troca, para esse network. Exatamente. O espaço das feiras, ele é um espaço muito democrático, né? Então, você vira e tirar. A gente tem aqui hoje a Universidade de Brasília, a Emater, a gente tem a Embrapa. Então, todos esses órgãos hoje do Distrito Federal fazem parte do Conselho Superior da Fundação de Apoio à Pesquisa, então a gente tem ali um convívio e uma interlocução muito próxima, e eu acredito sinceramente que tudo que é feito hoje tem uma preocupação real para que isso ultrapasse os limites da Fundação e do Distrito Federal para que chegue aí na comunidade rural da RID, né? Da famosa RID do Distrito Federal. Quando a gente vê todo mundo circulando assim, você já disse que fica muito contente. Eu quero saber o que vem pro ano que vem. Meu Deus, eu não sei o que eles vão aprontar pro ano que vem, tô até com medo. Que venha ainda mais público, né? Com que a gente certeza. tenha ainda mais resultado em negócios. O ano passado foram 5 bilhões em negócios movimentados. Olha. Isso não fica só aqui, né? Reverbera Brasil afora. Isso é muito importante. Eu queria que você finalizasse aqui com a gente falando de todo o impacto social que hoje a Fundação acaba gerando a partir desse fomento à pesquisa. Houve uma época que a gente colocava a pesquisa numa caixinha e a sociedade, né, na outra. Isso realmente não existe mais. Graças a Deus. A gente está conseguindo estourar essa bolha, né? Do lugar da academia e do lugar do setor produtivo. Eu acho que a maior referência que a gente pode ter, que há mais ou menos 3 ou 4 anos, foi feita uma pesquisa e o Distrito Federal estava na 69º lugar em cidade de inovação, que promovia a inovação. De lá para cá, nós estamos em 4º lugar. Então, eu acho que esse número reflete essa movimentação que foi esse fomento específico para a inovação no Distrito Federal e que, de fato, trouxe um resultado concreto para essa avaliação. É óbvio que a gente precisa melhorar e melhorar os nossos indicadores, entender como é que o nosso ecossistema de inovação vai crescer, mas isso é o caminho que vai dizer. Eu digo que a gente precisa caminhar e precisa avançar e, claro, quando vem os resultados, a gente só fica muito feliz. E aí a gente pode comemorar. Vamos fazer um brinde, então, aos resultados. Aos resultados. Muito obrigada por aceitar o nosso... É verdade, tem que beber para dar sorte, peraí.
Isso mesmo, agora vem mais sorte pra nós. Renata, quero agradecer demais a tua disposição em ficar aqui com a gente, bater esse papo. Sei que sua agenda tá lotada, então vou te liberar. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você. E pra você que tá aí do outro lado, você já sabe, né? Eu vou fazer aquela pausa rápida, já nós voltamos. Nós voltamos com o Ronaldo, produção? Ai, gente, eu vou aproveitar pra bater perna aqui. Vou eu conhecer lá, eu prometi que ia lá na Embrapa, vou lá agora. Depois eu volto pra te contar o que eu vi por lá. Quero lembrar vocês que nós estamos ao vivo pelo canal da Imóvel Agro e também do Agro Brasília. E você acompanha todas as informações em tempo real também pelo nosso Instagram do Agro Talks, exatamente como você tá vendo aqui, ó, Agro Talks. É assim que você vai encontrar lá no Instagram. Estou mostrando os bastidores e você é o nosso convidado. Lembrando que este é o podcast oficial do Agro Brasília. O agro é uma oportunidade para todos. Agro Brasília 2025. Eu volto já.